Você já percebeu que quanto mais tenta fazer as coisas darem certo, mais parece que tudo escapa das suas mãos? É como tentar segurar a água com os dedos. Quanto mais força faz, mais rápido ela se perde. Existe uma pressão silenciosa em ter o controle, em acreditar que o universo precisa seguir o seu ritmo, as suas expectativas, os seus planos. Mas e se esse esforço for justamente o que está bloqueando o que você quer manifestar? Por que você sente que precisa controlar tudo? E o que realmente aconteceria se você parasse por um instante e deixasse as coisas fluírem? A resposta é mais profunda do que parece. O impulso de controlar vem da mente que teme perder o que acredita ter conquistado, uma mente condicionada a achar que segurança vem do fazer, e não do ser. Mas quando você solta o controle, algo extraordinário acontece. O campo energético assume o comando. É nesse espaço de rendição que o universo encontra brechas para agir em seu favor, reorganizando realidades que a sua mente jamais conseguiria calcular. O controle é um tipo sutil de resistência. Ele diz: eu não confio. E quando não há confiança, não há fluxo. A mente ansiosa tenta prever, corrigir e manipular cada detalhe, mas o campo quântico não responde à tensão, ele responde à frequência. Quando você relaxa, o campo se abre. Quando você solta, o universo se move. É nesse instante que o invisível começa a trabalhar por você. Soltar não é desistir. É mudar o eixo de criação, deixar de atuar a partir do medo para se alinhar com a confiança. É perceber que as coisas não precisam ser controladas para darem certo. Elas só precisam ser permitidas. E essa permissão começa quando você finalmente respira, entrega e aceita que o seu poder nunca esteve no controle, mas na presença. Imagine uma criança à beira do mar, concentrada em construir seu castelo de areia. Ela molda torres, muralhas, portões e rios minuciosamente. Cada detalhe parece essencial, como se aquele castelo fosse a própria extensão da sua existência. Mas, de repente, uma onda vem e dissolve tudo. A criança chora, grita, sente que perdeu o que era seu. O curioso é que, passado o choro, ela volta a construir, e cada vez o castelo fica mais bonito, mais firme, mais criativo. Ela não tenta parar o mar. Ela aprende a dançar com ele. É assim também com as realidades que você cria. Cada projeto, relação, sonho ou versão de si mesmo é um castelo que você molda com dedicação. Mas o universo, esse grande mar quântico, às vezes envia ondas para desmanchar o que você acreditava ser sólido. Não é punição. É movimento. É o campo ajustando sua vibração para algo mais coerente com a expansão que você pediu, mesmo que ainda não perceba. Você já viveu um momento em que tudo parecia desmoronar, e só depois percebeu que aquilo era o início de algo muito maior? O desmoronar não é o fim da criação, é o início de uma nova frequência. A destruição é apenas o campo reorganizando o invisível para manifestar o que realmente está em sintonia com o seu propósito mais elevado. Mas por que é tão difícil aceitar isso quando acontece? Porque a mente humana se apega às formas. Ela quer estabilidade, previsibilidade, segurança. Ela quer acreditar que o que é vai permanecer exatamente como está. O coração, porém, sabe a verdade. Tudo que é real, flui. Nada que precise ser forçado é natural ao seu campo. Nada que exija esforço constante para permanecer, pertence ao seu alinhamento atual. O castelo de areia precisa se desfazer para que a criança aprenda algo muito maior do que construir. Ela aprende a confiar. O mesmo acontece com você. A cada vez que uma onda chega e leva embora algo que parecia certo, um emprego, um relacionamento, um plano, o universo está apenas limpando espaço para que o novo se manifeste. A física quântica explica esse processo com a noção do colapso da função de onda. Uma realidade só se estabiliza quando o observador está em coerência vibracional com ela. Isso significa que, quando você cresce energeticamente, as realidades antigas literalmente deixam de existir no seu campo. Elas colapsam, não porque você errou, mas porque evoluiu. O caos que você sente é apenas a antiga vibração se desfazendo.
A vida quer que você aprenda a brincar com as marés, e não a lutar contra elas. Quando a onda vem, em vez de tentar erguer muralhas, feche os olhos e diga a si mesmo: deixe vir o que vem, e deixe ir o que precisa ir. Essa é a verdadeira arte do Criador consciente. É o instante em que o ego controlador se curva diante do fluxo quântico, e o eu maior desperta. Perceba, não é a força que cria, é a confiança. O mar não está contra você. Ele apenas responde à sua vibração. E quando você finalmente compreende isso, cada onda deixa de ser ameaça e se torna uma ponte. Uma ponte entre quem você era e quem está prestes a se tornar. O segredo é continuar construindo, mas sem se apegar ao castelo. O segredo é permanecer no jogo da criação, mas com leveza, sabendo que a próxima forma será sempre mais alinhada, mais viva, mais verdadeira. Porque a criança dentro de você, o seu eu quântico, nunca perdeu nada. Ela apenas aprendeu a brincar melhor com o infinito. Tudo no universo vibra. Nada é fixo. Mesmo o que parece sólido, uma parede, uma pedra, seu próprio corpo, é apenas um conjunto de partículas em constante movimento, oscilando dentro de campos de energia invisíveis. A física quântica nos mostra que a realidade não é uma sequência linear de eventos, mas um oceano de possibilidades esperando para ser observado, sentido e colapsado em forma. Mas o que é o colapso? É o instante em que uma das infinitas possibilidades do campo se torna experiência concreta, um pensamento se transforma em ação, uma ideia em matéria, uma intenção em resultado. O observador, ao direcionar sua consciência, decide qual versão da realidade se manifesta. É por isso que os antigos mestres já diziam: você não atrai o que quer, você manifesta o que é. O campo energético responde à sua vibração, não às suas palavras. Enquanto sua mente diz eu quero paz, mas seu corpo vibra em tensão e resistência, o universo interpreta o sinal dominante, e devolve mais caos. É como tentar sintonizar uma estação de rádio com um botão travado na frequência errada. A mensagem que você deseja está lá, mas o ruído interno impede que o som chegue limpo. O colapso quântico acontece quando a coerência entre pensamento, emoção e energia. Quando você pensa em algo e sente a verdade disso pulsando em você, o campo responde instantaneamente. Mas quando pensa em algo e sente dúvida, medo ou urgência, a onda não colapsa. Ela se mantém em suspensão, aguardando um estado de alinhamento mais puro. É por isso que forçar é o caminho mais rápido para bloquear a manifestação. A força vibra a escassez. A entrega vibra a abundância. O universo não lê suas intenções, ele lê sua frequência. E a sua frequência é determinada não pelo que você deseja, mas pelo quanto você confia. Pense em quando você tenta lembrar o nome de uma música e, quanto mais força faz, mais longe ele parece estar. Mas, no momento em que você desiste e relaxa, o nome simplesmente surge. Esse é o campo em ação. Ele se reorganiza quando você solta a mente e permite o fluxo. Na física, há um conceito chamado decoerência quântica, que explica como um sistema perde sua pureza quando é perturbado por ruído externo. Na vida, esse ruído é o medo, a pressa, a dúvida. São interferências vibracionais que distorcem o campo e impedem que o colapso aconteça de forma clara. Mas, quando você retorna ao centro, o ponto de presença onde corpo, emoção e consciência estão em harmonia, o campo volta a ser puro. E nesse estado de pureza, o universo não hesita. Ele responde. É como se cada pensamento fosse uma semente e cada emoção fosse o solo onde ela é plantada. Pensamentos elevados lançados em um solo fértil de confiança florescem rápido. Mas ideias poderosas plantadas em terreno árido de medo não germinam. Por isso, a verdadeira criação não está em fazer mais, mas em sentir diferente. Quando você entende o colapso quântico como um espelho vibracional, a vida muda completamente. Você para de tentar controlar as circunstâncias e começa a ajustar a única variável que importa, sua frequência interna. E quanto mais alinhado você se torna, mais rapidamente o campo se reconfigura ao seu redor.
É nesse ponto que a espiritualidade e a ciência se encontram. Os mestres falam de fé, os físicos falam de coerência, e ambos estão dizendo a mesma coisa. A realidade responde ao estado do observador. E talvez esse seja o verdadeiro poder que você sempre teve, mas esqueceu. Não o poder de dominar a vida, mas o de sintonizar-se com ela. De deixar o universo mostrar o que acontece quando você finalmente se torna transparente para sua própria energia. Quando o velho padrão colapsa, você sente medo, mas é só a vibração antiga se desfazendo. O caos é a prova de que a nova frequência está tentando emergir. E quanto mais você relaxa dentro do caos, mais rápido o novo se estabiliza. O colapso não é destruição, é recriação. No fundo, a física quântica está apenas te lembrando daquilo que o coração já sabe. Você é o observador e o observado. Você é o criador e a criação. E o universo inteiro está aguardando o seu sinal para colapsar na forma da sua próxima realidade. Há um momento na jornada quântica em que tudo parece sair do lugar. Coisas que antes faziam sentido começam a perder o brilho. Pessoas se afastam. Planos se desmancham. E, dentro de você, surge aquela sensação de não sei mais quem eu sou. Esse é o ponto em que a maioria acredita estar falhando, quando na verdade, é o sinal mais claro de que o campo está se reorganizando. A transformação nunca começa com estabilidade, começa com desconstrução. Quando sua vibração muda, o universo precisa realinhar tudo o que está em desacordo com a nova frequência. E isso inclui situações, ambientes e até pensamentos que já não combinam com a sua expansão. É como se o seu sistema interno emitisse uma nova senha vibracional, e apenas o que é compatível com ela permanecesse. Mas por que isso dói tanto? Porque o ego foi programado para associar perda com erro. A mente racional não entende que o desfazer é parte do fazer. Ela tenta segurar o que está indo embora, como se o passado pudesse garantir segurança no desconhecido. Mas o universo é movimento, e movimento não combina com estagnação. Talvez você tenha notado ultimamente que pessoas próximas parecem distantes, ou que antigas paixões perderam o encanto. Talvez sinta que o trabalho que antes parecia seu propósito agora soa vazio. Nada disso é um castigo. São apenas sinais de que sua velha linha do tempo está colapsando. O que parecia ruir está apenas abrindo espaço para o novo. Você já reparou que, antes de um nascer do sol, o céu parece mais escuro? Da mesma forma, antes de uma expansão vibracional, tudo pode parecer caótico. As sombras aparecem não para te assustar, mas para mostrar o que precisa ser liberado. Esse é o verdadeiro chamado do salto quântico, o momento em que o universo te empurra para fora das zonas de conforto vibracionais. Sinais comuns desse processo incluem uma leveza repentina após chorar sem motivo, sonhos intensos, sensação de tempo acelerado, sincronicidades constantes e, às vezes, um vazio estranho. É o campo se ajustando. É o novo eu se instalando. E quanto mais você tenta entender racionalmente, mais resistência cria. Esse é o ponto em que o controle deve ceder à confiança. A física quântica mostra que, quando uma partícula muda de estado, ela precisa romper com o estado anterior. Há um intervalo onde nada parece definido. Esse intervalo é o espaço entre o velho e o novo. Na espiritualidade, chamamos esse espaço de limiar do despertar. É ali que o seu novo campo está sendo calibrado, e tudo que não vibra nessa nova frequência começa a sair. O desafio é não interpretar o desmoronar como punição, mas como reconfiguração energética. Você pediu por expansão, e o universo está apenas limpando o que impede sua vibração de subir. O que parece caos é, na verdade, ordem se instalando em um nível que a mente ainda não compreende. É aqui que você deve respirar e observar. Respirar é o ato mais simples e mais sagrado do realinhamento. Porque cada respiração profunda informa ao seu corpo que está seguro, e quando o corpo se acalma, a energia flui. O campo se estabiliza e a nova realidade começa a se formar. Portanto, da próxima vez que tudo parecer desabar, pergunte-se:
Será que está realmente desmoronando, ou será que está se reorganizando para algo maior? A resposta está sempre no sentimento que vem depois da tempestade. Se a paz, mesmo que por um segundo, você já atravessou o portal, o caos cumpriu seu papel. A cada colapso, há um convite. Um convite para soltar o que você pensava ser e permitir que o universo revele quem você realmente é. E quando essa entrega acontece, o medo se dissolve. Porque você finalmente entende que não é o que desmorona, é o que renasce. Chega um ponto na jornada em que lutar contra o colapso deixa de fazer sentido. Você percebe que não há nada a consertar, apenas algo a permitir. Esse é o instante em que nasce o verdadeiro poder, o poder da entrega. A entrega não é desistir. É parar de tentar controlar o que já está em movimento. É reconhecer que há uma inteligência maior conduzindo os fios invisíveis da sua realidade, e que essa força responde, não ao medo, mas à frequência da confiança. Enquanto você tenta manter de pé o que o universo já decidiu transformar, o fluxo se bloqueia. Mas, no momento em que solta, o campo inteiro se reorganiza para servir ao novo padrão vibracional que você sustenta. O desmoronamento consciente é um ritual interno. Não há velas, nem mantras obrigatórios, nem palavras mágicas. O que existe é uma simples decisão: eu confio no que está acontecendo, mesmo que ainda não entenda. Quando essa frase é dita com o coração aberto, o corpo relaxa, a mente deixa de lutar, e o campo energético começa a se expandir novamente. É como se a energia que estava presa tentando resistir ao colapso fosse liberada para criar o novo. A física quântica chama esse estado de coerência, quando a mente, o coração e o campo vibram em harmonia. Nesse estado, o universo lê o seu padrão energético e começa a refletir de volta experiências compatíveis com ele. Mas entregar-se conscientemente não é um ato que acontece de uma vez. É um processo. No começo, há medo, o medo de perder o controle. Depois, há confusão, porque você ainda tenta entender com a mente o que só pode ser sentido com o coração. E por fim, há silêncio, o ponto em que você simplesmente respira e deixa o campo trabalhar. Durante esse processo, você pode sentir o tempo desacelerar. Coisas que antes te perturbavam passam a parecer distantes. A ansiedade que vibrava em alta frequência começa a se dissolver. Isso acontece porque, ao se render, você sai da vibração da escassez e entra no campo do suficiente, o ponto onde o universo não precisa mais correr atrás de provas, porque já está tudo providenciado. A entrega é o momento em que o ego se curva à alma. E a alma, finalmente, assume o comando da criação. A mente tenta prever, mas a consciência apenas observa. E ao observar sem interferir, o colapso se completa. O novo se manifesta. Imagine que você está segurando uma corda há anos, tentando controlar cada detalhe da sua vida. Seus dedos estão cansados, a pele está ferida, mas o medo de soltar é maior do que o desconforto de continuar. Até que um dia, exausto, você simplesmente abre as mãos. E só então percebe que o que estava puxando do outro lado era você mesmo. A entrega é exatamente isso: parar de lutar contra o próprio fluxo. O universo não quer que você se esforce, ele quer que você se alinhe. E o alinhamento não acontece com esforço, mas com presença. Quando você respira conscientemente, observa sem julgamento e sente o que precisa ser sentido, a energia se organiza sozinha. O campo responde à clareza emocional, não à pressa mental. Por isso, quanto mais você tenta acelerar, mais o universo te desacelera. Não como punição, mas como proteção vibracional. Nesse estado, os sinais mudam. As sincronicidades se tornam mais sutis, porém mais precisas. As respostas não vêm mais de fora, mas de dentro. E você começa a perceber que tudo o que procurava já estava no silêncio entre um pensamento e outro. Esse é o momento em que o novo campo se consolida, onde a criação consciente começa de verdade. O ritual da entrega pode ser praticado todos os dias. Não é preciso um cenário ideal.
Basta parar, respirar fundo e perguntar a si mesmo: do que eu ainda estou tentando segurar? Depois, apenas sinta o corpo te mostrar a resposta. Se há tensão, há resistência. E se há resistência, ainda há algo a ser liberado. Soltar não é perder. Soltar é permitir que a energia encontre o caminho mais eficiente para manifestar o que já é seu por direito vibracional. A entrega abre portais que o controle jamais abriria, porque o controle atua na frequência do medo, e o medo colapsa possibilidades. A confiança, por outro lado, é o idioma que o universo entende perfeitamente. Portanto, quando o caos vier novamente, e ele virá, lembre-se, não é o fim de nada. É o começo de tudo. E quanto mais você entrega, mais a realidade se ajusta para refletir a vibração da sua confiança. Agora, feche os olhos por alguns segundos e respire profundamente. Sinta o que dentro de você ainda tenta controlar. E permita que, por apenas um instante, o universo respire junto com você. Se essa mensagem te tocou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa energia com quem também está aprendendo a soltar para manifestar. Seu novo campo já começou a se formar. Confie.